estamos aqui na parte 2. Você pediu, vai ter a parte 2. Nem me troquei. Stephanie, tá gostando? Tô. Tá, tudo que você falou, emendando, tá, gente? Do seu pai. Você já chegou para falar para ele alguma vez? Ou você tá falando agora pra câmera? Em partes ele já sabe, porque ele já falou pra mim. Tudo que eu reconheço, ele me avisou que eu ia reconhecer hoje o que eu reconheço, né? Que o que tava sendo era amigo, pai. Não é fácil. E que não era fácil, mas mais um pouco ele tá vendo agora. Você é mãe, toma conta de uma casa, vai trabalhar. O seu filho ainda não está adolescente. Você já se sente cansada? Imagina um homem que trabalha 12 horas. Pelo que eu entendi, ele trabalhava em 2 trampos. Ele trabalhava em 2 horários. 24 horas. Ainda conseguia. Quando eu li aqui na ficha que tinha vez que ele trabalhava, ele entrava na firma sexta-feira à noite e saía na segunda-feira. Ele trabalhava, mais de 48 horas. Por isso que você tinha o quê? Adidas de R$1.000. Caraca, ele fazia 48 horas. E ainda ele pegava um dia da semana, ainda dava aula para você de educação física, preparação física, ainda para você não ficar sozinho, ainda colocava suas amigas para você ter o seu mundo. Pra mim ter. Caraca, como é que ele conseguia fazer tudo isso, cara? Até hoje eu não sei, porque eu não teria essa força não. E já digo e afirmo, não, se eu fosse ele... Você hoje, pensando no que seu pai fez, com carinho, foi foda. Você fazendo, tem esse pique? Eu não ia aguentar. E ainda eu li aqui que ele ainda andava 3 km a pé, subindo subida, ó. Se tá subindo, é uma subida, né, pessoal? Subir na rua, subindo subida. O capitão também era. Subindo a rua, subindo e descendo para levar vocês. Pra mim levar. Caramba! E ainda deixar cada um na sua casa. Tudo isso. E era um pouquinho distante, né? Você via na época assim, você via que ele estava cansado alguma vez? Sim. Sim, tanto que eu pedia pra ele me dar, ele chegou um tempo, me dar até um bilhete, né, acho que é bilhete único, né? E pra mim voltar, né? Pegar o primeiro ônibus das 4 horas. E eu pegava o bilhete e eu levava. Mas na hora de ir, ele tava lá já me esperando. Cansado. Sem me ligar, cansado. Tipo assim, como é que é? Qual é o nome daquele filme com o Richard Gere e aquele cachorrinho? Sempre ao seu lado. Sempre. Caraca, mano. Sempre. E ainda antes de entrar, eu tinha que perguntar pra ele se estava tudo bem, se ninguém mexeu comigo, se ninguém se aproveitou. E se eu desse ok, a gente ia embora. Se eu não desse, ele ia ficar lá pra resolver. Aí ele resolvia? Resolvia. Puta que pariu, que cara bravo, velho. Eu quero nem conhecer esse cara, hein? Fala pra mim, e na escola, como é que era? Você na escola, você era conhecida, você era famosinha, você era mais na sua? O que você era na escola? Na escola eu fui, a patricinha, né? E As pessoas chamavam você isso ou você via? Não, as pessoas chegavam em mim. Bem, um pouco depois que começaram a conhecer de que família que eu era e tudo, aí que popularizou, né? E Aí todo mundo era Patricinha, filha do Peixe, filha do Léo, Léo, do Leão. É o seu pai, é o apelido do seu pai. No caso, é o apelido do meu pai, né? O Peixe porque é amigo de todo mundo, né? Isso. E Leão por causa do gênio do cara. Era protetor, né, amigo. Então, as pessoas falavam assim, às vezes nem era nem pro meu nome, era a filha do Peixe. Tá, e aí, pequena, você é a filha do Leão. Você era conhecida pelo filho do seu pai. Também tinha filhas de amigos dele, também que estudava lá. Eu fiquei sabendo, eu tô lendo aqui, pessoal, a fichinha, que seu pai fez questão de você estudar na mesma escola que ele estudou? Na mesma Plínio escola. Damasco Pena. Só que ela dançou, hein? Foi na época que colocaram tempo integral. O pai dela estudava da 1 às 17 horas. Você estudava das 8 às 4 horas. Nossa, o dia inteiro. Como é que foi isso daí? Eu achei que meu pai queria me dar um castigo, né? Mas você gostou na época? Você acostumou? A hora passava? No começo, não. Porque pra mim era... Quando eu fui pra primeira série, eu achei que ia ser
das 8 às meio-dia. Não, aí era das 8. Você 4 horas. acostumou com isso ou você nunca gostou? Foi um costume. Mas gostou no final? Não. No final de tudo a gente sentiu uma falta, né? Das 8 às 4 é um serviço. É, muito serviço. E, Serviço jovem aprendiz. e ele falou, e tá escrito aqui, Stephanie, que teve uma professora sua que foi professora do seu pai. Ela foi inspetora do seu pai, depois virou professora de inglês do seu pai, se não me engano, em 1991, tá? É a professora Tecla. Isso. Seu pai achou que ela nem existia mais. É. Ela foi professora do seu pai. E ao contrário de você, seu pai que era popular com ela, amigo dela, ela não se dava bem. Será que aconteceu ali? Mas ela sabia que você era filha do seu pai? Em certo momento, não. Que eu fiquei Mas sabendo que ele se apresentou para ela depois. Quando na reunião que o meu pai teve presente, aí ele cumprimentou, eu acho que os olhos, a mente se conectaram ali, e daí dali acho que antigamente eu falo, né, e eu falo pra todo mundo, o inferno foi feito, que aí ela começou a pegar mais no meu pé, aí que ela começava a falar, e eu não gostava dessa professora. Tipo assim, depois que ela lembrou do seu pai, o seu pai falou, tipo assim, minha filha, não melhorou o tratamento, ela começou a comparar você com seu pai e pesava na sua mente, é isso que eu tô entendendo? Aí que ela pesava mais ainda, como eu era até antes eu era uma aluna comum, que era rebelde, que era mais uma que não ia com a cara dela. Comparando com o pra pai. ela é tranquilo. Mas depois que começou a comparar com meu pai, o negócio foi mais diferente, foi mais atenção, ela fala que é igual de vó, era na época de mãe. Mas aquilo não entrava na minha cabeça, porque minha avó não era daquele jeito comigo. E ela começou a falar, mas o seu pai era desse jeito. Aí as coisas já começaram a mudar. Quando eu falava assim, não, eu vou fazer dupla com tal fulano, porque às vezes eu não gostava de fazer. Mas seu pai fazia. Aí o meu pai fazia, ela falava assim, você para de ser metida, porque o seu pai não fazia com todo mundo. E aí eu tinha que acabar fazendo, porque meu pai fazia com todo mundo. Tipo assim, pelo que eu tô lendo aqui, Stephanie, seu pai foi, você vê como é que seu pai foi popular. Seu pai, ele foi parte do conselho estudantil. Seu pai, ele foi um dos presidentes do Grêmio do Plínio da Mascopena. Seu pai, eu tô olhando aqui, tá, pessoal? Pessoal do Plínio da Mascopena, freguesia do Ó. Pega a visão. Seu pai, ele fez o primeiro bingo da escola, 1900 e bolinhas. Foi seu pai que deu a ideia e fez o bingo para comprar um videocassete. Que hoje não sabe, né? Agora é DVD, agora mudou para pendrive e tá indo embora. Gente, estou com 45 anos, tá? Calma. Seu pai, ele fez a escola, a primeiro teatro do Plínio, a escolinha do Dr. Raimundo. Seu pai foi o Rolando Nero. Ele ia ser o professor Raimundo, mas roubaram a peruca do seu pai e ele virou assim. Então seu pai, assim, ele ajudou a escola. O primeiro campeonato do Plínio para ir jogar contra os outros colégios, no Etal, no Elias, foi seu pai que organizou até o ônibus. Sim. Então assim, tipo assim, mas seu pai era aquele cara, vamos fazer. E assim, o primeiro baile com o DJ do Plínio foi seu pai que deu em 92. E você assim, 1992, tá, pessoal? E tipo assim, você, quando ela soube que essa professora soube que você era filha do seu pai, do Leão, ela jogou, Leão é o cara, tá? Ela jogou tudo assim, tipo, teve uma comparação, tipo assim, pô, seu pai fez tudo aqui no Plínio, então você também vai ter que fazer, isso que eu tô entendendo? Tem uma amiga que até hoje eu lembro até uma frase dela, que na época é a Chayenne, ela falava assim, pelo menos ela não tá colocando 2 pesos, né? Porque pra mim, ela me comparava com meu pai, eu falei, nossa, daqui a pouco ela vai me comparar com meu pai e com meu avô, que era o pai do meu pai, né? Então já era um peso com ser comparada com um, imagine com os 2. Aí aquilo que meio que me aliviou, mas toda vez que era a matéria dela, às vezes dava até dor de cabeça. Eu falava, não. E engraçado, né? Foi a professora que seu pai mais se identificou. Foi. É a vida, né? E a filha dele, não.
Não. Caramba! E até eu falei, a um certo momento meu pai gostou dela, acho que jovem, porque ela já era, quando ela me deu, ela já estava um pouco velha, então não sei se estava na época de ranzinza. Ela já era de idade quando seu pai conheceu ela. Tanto que ela, no segundo ano que ela ia me dar aula, ela não deu, porque teve que se aposentar. Nossa, é uma pena. A professora Tecla, do Plínio, ela era, eu tô olhando aqui, ela era inspetora de alunos e começou a dar aula à noite como professora de inglês. Ela te deu aula de quê? Ela estava me dando português. Nossa, parabéns. E detalhe, a professora Tecla, eu acho que ela ficou até uns 40 anos, ou mais de 40 anos, como inspetora de aluno. Gente, então ela começou a estudar depois de uma certa idade. Legal. Sim. Legal isso daí. E assim, e qual matéria que você mais gostava? Eu gostava, na época era de espanhol, né? Que pra mim era novo, porque eu passava o dia todo lá e à tarde tinha aula de espanhol. Era a única coisa nova que era informática, e espanhol e educação física. E qual o professor que você mais se espelhava? O que eu mais me espelhava foi... não é que eu me espelhava, mas eu gostava bastante, era de geografia. Por quê? Pelo histórico dele, o jeito dele ensinar, era mais na prática do que na teórica. Qual o nome? Era Jerônimo. Caramba, legal, legal. E ele também era um senhorzinho. Eu fiquei sabendo aqui, eu tô lendo aqui, tá, pessoal? Você teve problema com o professor de história. Era um rapaz jovem, com cabelo quase meio moicano, não sei o que era aquilo. E eu fiquei sabendo aqui, tá escrito aqui, tá, pessoal? Que o seu pai teve que ir lá, eu não sei se você ficou sabendo, teve uma reunião com a diretora, com esse professor, acho que era de história. Sim. Um moreno claro, Sim. um cara de menino. Aí ele usou a seguinte frase pro seu pai: temos que expulsar Stephanie da escola. Aí disse que seu pai apontou o dedo na cara dele. Gente, não faça isso, aqui o pai dela é sargentão. Seu pai olhou na cara dele, nos olhos dele, mergulhou nos olhos dele, apontou na cara dele e falou assim: não fale assim da minha filha, que ela não bebe, não fuma, não usa droga. E se todos os defeitos de um aluno for rebeldia, você tá rico, porque tem aluno que o pai tá preso, tem aluno que já tá aprendendo a ser ladrão com o pai, tem aluna que já tá aprendendo a usar droga com a mãe em casa. E assim, se ela tem um gênio forte, o pai dela também tem. Mas expulsão, se eu fosse você, tá escrito aqui, tá? Olha o que o pai dela falou pro professor. Que nem tudo que o professor fala, gente, é amém, tá? Eles também têm a opinião deles. Ele só falou assim pro professor, que tá escrito aqui: eu conheço minha filha, sei que ela não merece a expulsão e pensa 10 vezes antes de falar da minha filha, e você está se excedendo. Eu não vou admitir isso, e fale da minha filha. Que eu li aqui que já fizeram isso com seu pai. Aí ele vai falar o nome: professora Maria Luísa, 1989. Falou a mesma palavra pro seu avô: expulse o seu filho. Mas o seu avô era tão assim... a professora falou amém, e o seu avô aceitou. Sim. E o seu pai guardou. O seu pai, quando repetiu de ano, na 4ª série, ele passou em todas as matérias. Na dela. Só que em matemática, estranhamente, que não era a matéria dela, seu pai tirou 4,5. Seu pai tirou 6, 6, 6 e 4,5. Ele não foi para conselho, não foi para reunião de pais, porque ela chegou e falou da professora de português que era novata, só falou assim: não, reprova ele. Porque a professora não ia com a cara do seu pai. Exatamente. Você está entendendo? Isso aí eu sei que tem. Não estamos falando que professoras são ruins. Estamos falando que tem algumas que é ser humano. Olha para sua cara e fala: não foi com a sua cara. Mas era assim. Então assim, seu pai, ele ficou desprotegido. Ele foi o melhor goleiro da copinha do Plínio. Foi. Igual o filho dele. Sim. Seu pai foi o goleiro revelação. Seu pai catou pênalti do inspetor de aluno na final. E sabe o que aconteceu? Quando aconteceu a mesma coisa com você,
Seu pai não teve a atitude do seu avô. Seu pai foi lá e falou, não aceito que fale isso dela. Sim. Você sabia disso? Sim. Professor de história, qual é o nome dele? Era Mário. Então, Mário, não fui no armário com você, nem te peguei no armário. Mas assim, eu acho que ele era um professor jovem. Sim, muito jovem. Então, mas ele aprendeu. Eu falei assim, o seu pai falou assim, um dia tu vai ser pai. E você não vai aceitar que falei isso da sua filha. E ele abaixou a cabeça. Coisa que seu avô não fez. Mas o avô, coitado, ele tinha as limitações dele também. Então, assim, então você... Seu pai, então, ele até na escola ele aparecia? Sim, era... Por um certo tempo era minha mãe. Como... Antes do meu pai até era professora ver que o meu pai era o ex-aluno dela, ele falou que ele pedia muito o meu pai quando minha mãe, e ele pedia para minha mãe e o meu pai para conversar de homem para homem. Minha mãe era curta e grossa, para ela não queria saber, ela chegou lá, assinava e falava. Seu pai era mais social para falar. Meu pai não, meu pai entendia o que foi o assunto, de onde partiu, quem começou. Ele queria entender. Queria entender. Ele não puxava seu saco, ele queria entender. Queria entender. Se você estava certo, ele te defendia. E às vezes nem era isso, às vezes nem era por forma de defender. Ele não defendia para mim não me dar crédito para mim, mas ele deixava o assunto comigo, para tratar comigo e ele, e do resto de lá, do professor com ele, da diretora lá, era com ele. Ele lá. não queria que fizesse a injustiça com você que fizeram com ele. Sim, tanto que uma semana depois ele pediu a transferência, depois que teve essa conversa com meu pai, porque ele achou que eu tava sendo... Perseguida. Ele achou que eu estava sendo... O professor depois conversou com meu pai, que é diretor, e que a professora se levantou a favor do meu pai, dizendo que era uma boa pessoa, porque ele queria fazer outra injustiça de dizer que o meu pai não era um pai responsável, era um manipulador, um monte de coisa. Quem falou isso, professor? Isso, né? Mas você não falou pro seu pai? Não, nem contei, porque eu era, sabe, adolescente, eu queria sair dali da sala da diretoria mas se ele fosse o cara, se o professor fosse homem, ou se ele fosse um professor de verdade, ele falava na cara do seu pai. Realmente. E ele não falou. Quando ele falou, aí fez a reunião, o conselho de classe, aí eu falei pra a diretora, só foi a favor dele, que na época era Vilma, falou que era mais cauteloso que minha mãe, que era mais compreensível e que desconhecia a pessoa que ele estava questionando, né? O professor estava questionando para a diretora. Quer dizer, a sua diretora não concordou com ele? E não concordou, que ele também sugeriu uma troca de sala, para me tirar da minha sala, onde eu fiquei desde a primeira série, me colocar em outra sala. Ah, então a diretora reconheceu que o professor estava uma implicância com você, isso. Ela viu isso. E tudo isso porque por ele ser novo, a maioria dos meus professores era tudo senhor, assim, senhora, e os ensinamentos eram diferentes da dele, que estava iniciando agora, e no momento eu questionei, e ele se sentiu inferior, tanto que ele falava que ele era formado e eu não, eu estava me formando, eu tinha que aceitar. E eu falei que eu não tinha que aceitar, que eu também estava ali como aluna, e se ele estava me ensinando e eu estava vendo algo que estava errado, eu tinha que expressar. E assim, as suas tanto que na matéria dele, eu não fui reprovada, mas teve que fazer conselho de classe, porque nos 4 bimestres ele rebaixou minha nota. E ele sabia que se ele te reprovasse, seu pai ia lá. E eu não ia ser reprovada porque era só a matéria dele que ele tinha me colocado abaixo de 4. Mas ele chegou a falar do seu pai em público ou só pra você? Não, foi no conselho de classe comigo, só comigo, com a diretora e ele. E ele chegou a falar que o seu pai era manipulador? Ele falou isso, ele perdeu a linha, na verdade ele perdeu o controle, a diretora não gostou disso, mandou ele se decompor, né, falar, se compõe aí, respeita e tal. Foi que nem o seu pai falou para ele a frase, que eu li aqui no tablet, que ele tinha que se manter na postura dele, que ele estava se excedendo. Eu não sei hoje, mas na época dizem que ele saiu, porque... em outra escola, outros dizem que ele foi demitido, né? E uma semana depois a gente já começou a ter aula de outros professores diferentes. E assim, as suas amigas sabiam disso? O que elas achavam?
Na verdade, todo mundo, não era só eu, mas só que ele, não sei porquê, eu acho que pela forma de ele na sala dos professores ter já esse comentário de eu ser filha do Anacleto, né, na época que era ex-aluno da professora Tecla, acho que por ela ter comentado, aquilo gerou um assunto que ele se sentiu, ela não é nada, ele é filha dele, só Tipo só é assim, filha seu dele. pai era o cara, você não. Ai, não, entendeu? pode. Ou é assim, e daí que é ex-aluno, é pai do ex-aluno. Mas ele era um aluno atuante, né? Na escola. Então ele achava, ele falava que não era igual, que não era. Aí eu falei assim, eu não sou igual ao meu pai, eu sou filha dele. E aí começou a me machucar aquilo, né? Porque eu não gostaria de ser comparada. Mas sabe que você era comparado, pelo que eu tô entendendo? Gente, eu tô batendo bem no assunto do pai, porque o seu assunto, aquela menina que vai assistir, ela tá passando por isso. E o pai não apoia e amanhã você tá errada. Não é isso? Mas assim, pelo que eu tô entendendo, tô batendo no assunto do pai, porque é o seguinte, seu pai é raro, viu? Seu pai é um cara raro. E assim, pelo que eu tô entendendo, gente, eu não sou Faustão, tá? Eu deixo as pessoas falar. Mas pelo que eu tô entendendo, ele não queria que fizesse com você o que fizeram com ele. Sim. Ele passou por isso. Sim. E ficou. Hoje falam depressão, mas fiquei sabendo que seu pai ficou com melancolia. Foi. Seu pai fez tudo pela escola. Sim. E assim, e mesmo assim ele ficou do seu lado. Sim. E talvez, se você discutiu com seu pai, ou você teve assim um desencontro com seu pai, ou você não entendeu seu pai na época, porque às vezes duas pessoas iguais não se batem, né? É assim, vocês estão debatendo, mas vocês são espelho de alma. Se você é linha diferente, é porque você aprendeu a ser diferente. Se você tem opinião forte, é porque você aprendeu a ter opinião forte. Você já pensou se você fosse que nem sua mãe, caseira, tá tudo bom, tá tudo certo? Não era você. Então isso que ele não aceitava, assim, que você tinha, vamos do Raul Seixas, você tinha aquela velha opinião formada sobre tudo. Por meu pai ter mudado as coisas na escola e ter dado dicas ou iniciado algum projeto, ele achou que eu queria dominar, ou ser igual. Mas você tinha as ideias do seu pai, assim, de querer fazer as coisas quando você só queria estudar? Não, feira de ciência mesmo, eu queria modificar alguma coisa e ele se incomodava. Aula de informática, eu queria modificar, dar alguma ideia. E ele não gostava. E ele falava assim, você não é igual ao seu pai, aqui a gente está no ano X e o ano lá do seu pai é diferente desse. Então eu tinha que me enquadrar na dele, não porque eu não era formada, eu era uma aluna e tinha que me pôr no lugar da aluna. Então você era uma borboleta que queria voar e, né, e passar alegrias para as flores. Sim. Da vida, mas ele estava querendo te poldar, ele estava querendo te segurar. Ele achava que eu queria me amostrar. Tanto que na lista de votação para ser o professor coordenador da sala, eu votei para que ele não fosse. E ele tem certeza que ele ficou sabendo. Aí ele voltou porque no momento eu fui conselheira de classe. Ai, meu Deus. Então, por três bimestres, e ele não aceitou também. Porque só poderia quem tinha nota boa. Nota boa eu tinha, mas não com ele. Então, ele fez de tudo pra me tirar de lá. E aí eu não consegui. E quando meu pai debateu com ele, eu digo que não piorou, mas ficou um pouco mais difícil de eu caminhar, porque era tudo assim, você vai fazer isso porque você vai chamar o seu pai? Era esse som que suava, né? Porque assim... Então vai lá chamar o seu pai. Eu acho que ele tentou ter um debate com o seu pai, não teve argumento, perdeu pro seu pai e estava descontando em você. Exatamente. Aí como ele ficou mordidinho, que ele não conseguiu trocar a Duggen, gente, eu não sou velho, tá? Nem sou quem. Como ele quis trocar a Duggen com o seu pai, que é magia, seu pai ganhou. E ele guardou pra ele. Então ele tava querendo ter uma revanche e tava te usando. E eu não contava pro meu pai. Então ele queria, mas eu... Ele queria a revanche então do seu pai. E eu falava, não, né? Eu só falava,
balançava meu ombro, né? Que era Mas tipo adolescente. assim, por que chama seu pai? Ele tava desafiando seu pai, então. Na época eu não tinha medo de nada. Não que eu tenho, hoje eu não tenho também. Mas eu era adolescente, eu E queria as suas fazer o que amigas? fazer. Não falava nada? Não, a gente... Tipo assim, conta, Stephanie. Algumas falavam assim, até que morava próximo de mim, falavam: se você contar pro seu pai, não sei o quê, eu não. E por que eu consegui o que eu E queria. por que você não contou, assim? Você acha que seu pai não merecia uma revanche? De Eu calar a acho boca que- do cara? Eu acho que não, porque era mais coisa dele, sabe? É o tipo de pessoa que quando perde, não sabe Então, ele perder. ficou com picuinha. Aí ele queria, mas eu não queria isso. E descontando em você. Isso, aí quando eu percebi que ele tava querendo isso, que esse era o propósito dele, aí que eu falei, tudo pra mim era balançar o ombro. Por quê? Porque aquilo que eu queria fazer, ele tentava, mas não conseguia impedir. Então, até o momento ele não tava conseguindo impedir, não tava tendo pulso pra tirar aquilo de mim, eu tava tranquila, mas se no momento ele como se tivesse conseguido tirar eu ter sido a conselheira de classe, tudo, aí sim, eu acho que eu teria chamado. E o pessoal percebia que ele estava te perseguindo? Sim, tanto que depois, uma semana, no quarto trimestre que ele queria me reprovar, ele saiu, né? Foi Ele fala que demitido. uns falam que foi demitido, outros falam outra coisa, porque realmente eles não falam. Eu vou que colocar fogo aqui. Maribondo, vou colocar fogo. Fogo! Fogo! Vê o horário lá, Maribondo. Você marcar o fogo. Vamos colocar fogo aqui, ó. Põe aqui, Stephanie. Fogo! 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 Vamos lá. Pra finalizar a escola, Stephanie, foi muito divertido, tá? Você parece que desabafou. Desabafou. O papo, bate-papo na sala com o capitão não desabafa também. Mas assim, pra finalizar, que a gente deu muito ibope pra esse ser humano. Não compensa. Mas assim, na sua cabeça, assim, ele teve essas atitudes com você. Você mais se defendeu ou você mais fingia que estava tudo bem? Eu acho que o mais fracasso dele é ter percebido que eu não dei bola. Você não Ele, deu bola? ele chutava a bola pra mim chutar, eu não rebatia. Ali ele jogava, ali morria. E o silêncio... Mas não morria porque eu me entristecia, eu me escondia. Mas eu demonstrava em atitudes, eu mostrava... E pro seu pai você nunca contou isso? Não, eu nunca quis, porque o meu pai já tinha um trabalho... Você não queria arrumar problema pro seu pai? Ou você não queria mais confusão? Confusão não, porque pro meu pai uma confusão era muito difícil, né? Difícil. Mas eu sinto que se eu falasse em um certo momento, pai, me prejudicou, me fez chorar, aí sim. Mas como não me fez chorar e não me prejudicou, eu achei insignificativo. Contou pra sua mãe que você estava sendo perseguida na escola? Não, eu acho que surgiu um papo até, na época que eu lembro até hoje que não foi verdade. E minha mãe achava que eu tava sendo, como se fala? Era você que estava errada. E que eu tava também sendo, não era manipulada, eu tava pagando uma pessoa que tava querendo me humilhar. Alguma coisa assim, e eu não pagava ninguém. Quer dizer, a sua mãe não te apoiou, é isso que eu tô entendendo. E se chegasse nela, eu sabia que também ela ia já Ia falar pro seu pai. E aí ia brigar, aí meu pai ia saber. Mas deixa eu só entender uma coisa para finalizar o assunto que tá muito gostoso, tá, pessoal? Nisso daí, nessa caminhada dura que você teve na escola, você começou a conhecer o outro lado do homem, porque até aí nós pensamos que mamãe, professor e professora são intocáveis, são perfeitos, são, na minha época, são nossos segundos pais. E não bem que não é assim. E fala pra mim, tem defeitos piores que o de certas pessoas. E é mais feio para eles porque eles são professores. Sim. Eles que vão formar político, eles que vão formar engenheiro, eles que vão te ensinar a ler e escrever. Então, peraí, Deus não pode errar? Na cabeça deles, que eles sentem Deus. Gente, estou falando alguns, tá? Estou falando alguns. E assim, você passou por tudo isso, tudo sozinho. E em algum momento, assim, ninguém chegou em você e falou: vou contar pro seu pai que você não vai contar, ou não teve isso na época? Na época, sim.
Mas eu pedia pra pessoa, não precisava nem implorar, eu só falava assim, não vale a pena. E a pessoa via que eu não chorava, que eu não me tocava naquilo. O silêncio seu era a resposta pra ele. Ou eu balançava o ombro. E as suas amigas, fiquei sabendo que quando seu pai ia pra lá pra escola, e depois desse fato, deixa eu ler aqui, eu pesquisei. Depois desse fato, que ele teve a reunião com a diretora e o seu professor, que estava te causando transtornos das duas partes, você com ele um vice-versa, fiquei sabendo que seu pai começou a ir lá mensal na escola. Do nada, ele não avisava. Tipo, seu pai tinha uma reunião perto da escola e ele ia lá do nada, para ver o que estava acontecendo. Eu li aqui que a escola parava quando seu pai chegava, porque já sabia que seu pai ia pescar alguma coisa. Sim. Era isso, né? Acontecia? Quando seu pai chegava, o pessoal já ia te contar. Nossa, seu pai chegou. Às vezes eu nem desci, nem saí ainda no portão, nada de ir embora. Já chegava a notícia. Seu pai tá lá fora. E você achava o que isso daí? Aí eu falava assim, pai, será que meu pai foi convocado? Não, mas você achava o quê? Quando seu pai estava assim, putz, vai falar meus podres ou você estava preocupada com... Um certo momento eu achava que alguém caguetou. Falei, nossa, alguém caguetou, agora meu pai... Aguentou o quê? A tal perseguição, né? Isso. A tal, porque não foi. Mas era verdade que a escola, tipo, se blindava, ficava com o pé atrás, certas pessoas, não a escola, certas pessoas da escola, quando seu pai ia lá, parece que o seu pai, como ele trabalhava numa área mais executiva, ele ia com traje de serviço, social chique, ele chegava lá e era muito bem tratado, até demais, na sua frente. Sim. E assim, você acha que eles protegiam bem o seu pai, porque já sabia como era seu pai? Era mais como se meu pai fosse até o celebridade. diretor da escola, ou fosse o dono que tava lá. Tipo assim, não mexe com ele, porque ele chegou. Então quer dizer, eles perceberam que seu pai começou a ir mais na escola. Chamava pelo nome bem sério lá. E ele ainda falava, chamava de senhor ainda. Seu pai era duro com o pessoal da escola? Sim, ele era mais fechado. E você entendia isso? Eu entendia. Pelo certo momento, sim, porque com Tipo as assim, minhas você não amigas era... era mais aberto, era mais comunicativo, conselheiro até com as minhas amigas. Tipo assim, ele não é você não pra escola que você não é tão sem dono. Sim, você tava com quando seu pai... chegava lá, fechava a cara, era a postura total de um sargento, né? Pra deixar eles espertos. Tipo assim, não mexe com a minha E filha. quando cumprimentava, eu não conseguia nem chegar perto, era só acenava. E meu pai, pra ele era... Gente, não liga que é um bate-papo na sala. Acontece isso mesmo. Aqui é uma sala. É um bate-papo na sala, normal. Maribel, do horário? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. 3, 2? Você sentiu que faz 3, 2, 32 minutos que nós estamos conversando? Não. Você gostou? Tá legal mesmo? Tá. Você quer finalizar? Vocês querem a terceira parte? Vocês querem a terceira parte? Vocês querem a terceira? Não, se vizinho escuta, não me serve também. Tem que trabalhar no fofocalizando. Deixa eu falar pra você. Como é que você está se sentindo com a entrevista? Com a entrevista não, porque eu não sou repórter. Com a resenha, o que você está... Você estava com medo? Não. Se sentindo mais leve ou não? Sim. Sim. Você falou coisa que você nunca falou? É. Seu pai vai lá, vai clicar e vai assistir, você acha que tá certo? Você vai falar, ué, que isso? Ave Maria! Já passou. Pessoal, dá o like. Olha o dedinho. Olha, esse aqui é o dedo da verdade. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Coloca o dedo no mundo. Não vai confundir, hein? É no mundo. Gente, vocês estão assistindo o meu canal, estão acompanhando. Estão visualizando. Eu agradeço a vocês. É um canal humilde. Canalzinho, é uma sala aqui, ó. Tem um maribondo que não fala. Tem um cabecinha aqui que não para, aqui embaixo, né? Tem a Stephanie que está se soltando, tá sendo uma terapia, isso não. Está sendo uma terapia. Melhor levar lá para fora e resolver. Maribondo, melhor levar lá para fora e resolver. Maribondo, melhor levar lá para fora e resolver. Antes para o vídeo, Pessoal, é isso daí, estou falando com o Maribondo. Maribondo, fala que vai passar a parte 3 do vídeo. Gente, eu lembro do Maribondo assim, é uma carga negativa. E fala que hora, tá? Fala que hora. Eu nunca vi. Orando. Nunca vi. Só
Carga negativa. Estou cansando do maribondo aqui. Maribondo. Pode... o maribondo redator. Pessoal, pode cortar hoje. Vamos fazer a parte 3. Vamos fazer a parte 3? Vai fazer bagunça! Caçamba! Pode ir lá, pessoal. Bate papo na sala com o capitão. Eu e a... Stephanie. Nossa, que Stephanie fraco. Eu e a... Stephanie. Nossa, melhorou. É nóis. Fazer aí.